Olá, sou Viviane Guimarães, advogada, trabalho com direito imobiliário e com procedimentos extrajudiciais. Me apresento porque alguns não me conhecem por aqui. Bem, nesse encontro eu queria fazer alguns comentários, falar a respeito da responsabilidade do corretor de imóveis e da imobiliária nos procedimentos de comercialização de imóvel e tratar de outros temas referentes ao imóvel especificamente, ao papel de grande importância e atuação que o corretor de imóveis pode ter. Quando a gente fala de comercialização de imóveis através do corretor ou da imobiliária, no primeiro momento vem à nossa cabeça que o imóvel que vai ser comercializado tem matrícula, não tem problema nenhum e o negócio se desenvolve de forma natural. Mas nem sempre é assim. Existem uma série de cuidados que os corretores e as imobiliárias precisam tomar no momento de fazer essa negociação. Bem, o corretor, quando recebe na captação do imóvel a documentação, nesse primeiro momento ele deve ter presente qual atitude vai tomar. Se ele vai comercializar aquele imóvel que está regular, como que ele vai proceder para fazer uma comercialização sem trazer problemas futuros para ele ou para a imobiliária onde ele trabalha, para o cliente dele que está vendendo e para aquele que está comprando, que também é cliente dele. Se o imóvel que o corretor está utilizando para fazer a comercialização é regular, assim que ele aceita, recebe a proposta de aceite pelo comprador, ele precisa se munir de alguns documentos importantes. O primeiro deles é fazer um contrato preliminar. É facultativo, mas é importantíssimo. Esse contrato, ele vai trazer as linhas mestras do contrato definitivo. Ele vai trazer para o corretor segurança de recebimento dos honorários, para a imobiliária também a segurança de recebimento dos valores, para o vendedor e para o comprador também. Segurança não só em relação ao pagamento, às custas, mas em relação às partes, ao imóvel, que tipo de imóvel que estão negociando, se tem documentação ou se não tem, as obrigações das pessoas. Para isso é importante que o corretor tenha noções de direito civil, de direito imobiliário, para que consiga conduzir o negócio de forma segura e correta. Por exemplo, feito o contrato preliminar, com todas as informações das pessoas, do imóvel, das condições de pagamento, feito um laudo de vistoria, para que comprove que aquela pessoa viu o imóvel anteriormente, de fazer o negócio, que sabe das condições em que ele se encontra, o corretor precisa ter certeza de que aquele imóvel, que aquela pessoa que está vendendo, não oferece risco algum para quem está comprando. Para isso, ele precisa retirar certidões. Por isso que ele precisa ter conhecimento do direito civil, do direito imobiliário, para saber em qual fase o processo está. Está numa fase de conhecimento ou na fase da execução. Por exemplo, quando se tornar necessário buscar certidões de uma pessoa jurídica, verificar ações trabalhistas e execuções trabalhistas, certidões importantíssimas que precisam constar. Mas dos vendedores também, precisa buscar dos distribuidores civil e criminal. O corretor, com isso, monta um kit de documentos, um portfólio com toda a documentação, com todas as certidões do imóvel. Parte para o contrato preliminar, fornecendo para todas as partes a garantia de que aquele imóvel não vai trazer nenhum aborrecimento no futuro. Esse kit, essas informações todas dentro de um portfólio, dentro de um kit, ela deve ser guardada por pelo menos 5 anos. O armazenamento dessas informações todas se dá em razão da responsabilidade que o corretor e a imobiliária têm para com aquele cliente que está comprando o imóvel. Essa precaução visa resguardar para que, se no futuro aconteça alguma ação, alguma discussão, o corretor ou a imobiliária tenha a prova, o vendedor,
o comprador, eles têm a prova de que todo aquele rol de certidões foi exigido e que não tinha problema nenhum no meio do negócio. Isso demonstra a boa-fé das partes. Gerou dentro do negócio não só comprovando a documentação, mas que existiu a boa-fé demonstrando, comprovando através daqueles documentos. A outra questão importantíssima e que o corretor deve ter bem presente são as formas de aquisição da propriedade. São duas. A primeira delas que eu vou falar é sobre a aquisição originária, que vem através da uso capião, que depois a gente vai entrar mais no tema. E a outra forma é essa derivada, através dos contratos. Eles podem ser feitos de forma particular ou pública. É preciso entender que o imóvel, acima de 30 salários mínimos, ele precisa ser encaminhado para o tabelionato fazer uma escritura pública, para que depois possa se fazer o registro desse imóvel. O corretor não precisa ficar com receio de negociar um imóvel que não tem matrícula. Existem duas situações. Aquela em que ele recebe um imóvel onde a pessoa possui a matrícula e ela tem o domínio do imóvel, talvez ela não tenha a posse, porque o imóvel está alugado e é o inquilino que exerce a posse. Mas ela é de fato a proprietária, ela tem a matrícula no nome dela. Só que ele pode também receber um imóvel onde a pessoa não tem a matrícula, ela só tem a posse, ela é uma possuidora, ela não tem o domínio, ela não tem a propriedade. Ela pode ter direitos que ela pode vender através de uma cessão de direitos possessórios, mas ela não tem o domínio. E essa cessão, por si só, não transfere a propriedade, o domínio, para quem está comprando. E quando nós falamos de um imóvel irregular, aonde a pessoa que quer fazer a negociação, que quer vender, só tem a posse, o corretor vai poder oferecer um serviço diferenciado. Se ele souber analisar aquela documentação que chegou para ele e poder dizer para ela, seu imóvel é irregular, mas pode ser regularizado. Você pode se beneficiar tendo uma vantagem para poder vender. Vender por um valor melhor, receber um financiamento imobiliário, por exemplo. Para isso, o ideal é que o corretor detenha esse conhecimento e saiba orientar esse vendedor de quais documentos ela precisa reunir para poder comprovar as alegações dela, o tempo que ela diz que exerce essa posse e que consiga regularizar. Quando a gente faz esse comentário sobre a uso capião como forma de regularização, nesse momento em que o corretor de imóveis recebeu essa documentação e tem condições de dizer para a pessoa que está vendendo, para o possuidor, que ele pode regularizar, uma das formas que ele pode orientar, se conhecer, se souber como fazer, é dizer para ela que ele pode regularizar através da uso capião. E são duas formas que a gente pode fazer esse procedimento, de forma extrajudicial, diretamente no cartório de registro de imóveis, ou de forma judicial. Antigamente, os processos demoravam muito, e os procedimentos judiciais demoravam quase uma década para se fazer. Hoje já não é mais assim. O profissional que detém o conhecimento, que sabe como reunir a documentação, que sabe como fazer uma ação de uso capião extrajudicial ou judicial, ele vai resolver isso em bem menos tempo. As ações extrajudiciais, elas duram menos de ano, e as judiciais estão levando no máximo 2, 3 anos. Isso é pouco tempo em comparação ao tempo que demorava antes para ficar pronto a regularização de um imóvel. O que eu quero comentar aqui de forma breve, mas que é super importante, é que o corretor de imóveis ele tem condições técnicas de entender como que funciona a regularização e de informar para aquele cliente que é possível regularizar através da uso capião, seja ela judicial ou extrajudicial. Quando ele recebe a documentação, ele pode pedir para ela contratos de compra e venda para comprovar o que ela está dizendo, ou o tempo, recibos, uma procuração, um contrato particular que ela tenha negociado, enfim.
comprovações de que o que ela está dizendo comprovam que ela realmente exerce aquela posse, ou que ela tem um contrato de locação, que ela não está exercendo a posse diretamente, mas que ela aluga para alguém como forma de incrementar a renda dela ao longo do tempo. Quando nós comentamos que o corretor deve ter esses conhecimentos de quais documentos o vendedor precisa trazer para fazer a regularização através da uso capião extrajudicial, a gente precisa ter em mente que, previamente, o corretor precisa conhecer quais são os requisitos para fazer a uso capião, seja ela judicial ou extrajudicial. Quais documentos a pessoa precisa reunir, além desses exemplos que eu dei. Quais condições ela precisa reunir de forma cumulativa para conseguir fazer. Para isso, o corretor precisa se qualificar. Se você é um avaliador de imóveis, por exemplo, sabe que precisou conhecer, precisou fazer um curso para se especializar, para poder saber avaliar um imóvel de forma correta e precisa. Aqui, para fazer o procedimento de uso capião extrajudicial ou judicial, apesar de precisar de um advogado para assinar o procedimento, é um procedimento que envolve uma série de profissionais. E não está impedido que o corretor de imóveis seja um agente nesse processo. Dizendo isso, você que é corretor, que é avaliador, que trabalha no ramo imobiliário, perceba a importância que é se atualizar. E principalmente dentro dessa área, que é um novo nicho dentro do mercado imobiliário. É a regularização de imóveis. Existem uma porção de imóveis novos para ser comercializado, mas um outro sem número de imóveis que a gente sabe que são de posse e as pessoas desejam ou regularizar ou para ficar com eles, para morar, para si própria, ou muitas vezes negociar esses imóveis. E o corretor, o avaliador, que já tem um conhecimento prévio, que já tem um conhecimento de como que essa documentação deve ser conduzida, deve buscar um conhecimento específico e especializado dentro da área de regularização de imóveis. Nós vamos em breve disponibilizar um curso feito especialmente para os corretores. Os advogados e outros colegas podem desfrutar desse conhecimento sem problema algum, mas ele vai ser direcionado e específico para aqueles corretores, avaliadores que querem entrar no ramo da regularização de imóveis, utilizando essa oportunidade de imóveis que eles têm à sua disposição na hora da captação, para além de abrir uma outra frente de trabalho, poder despertar nas pessoas esse sentimento de regularização. Bem, por enquanto é isso. Se você gostou, deixa seu comentário, deixa sua dica do que você gostaria que constasse nesse curso. Nós estamos ainda em fase de conclusão e ainda vamos aceitar muitas ideias. Então, se você tiver alguma crítica ou algum comentário, deixe os seus comentários aqui. E curte também esse vídeo, você vai ser vão ser muito bem recebidas as suas informações. O nosso site está disponível também com muitos assuntos e muitos temas interessantes. Inclusive tem lá à disposição um e-book especial para quem quer entender um pouco mais sobre o que é o uso capião extrajudicial e como empreender com esse assunto. Até breve.